Bem-vindos a mais um estudo da série O Grande Conflito. Os reformadores tinham um propósito de vida duradouro, pelo qual valia a pena viver. Eles estavam comprometidos com a palavra de Deus, mantinham a sua integridade e não estavam dispostos a negar as suas crenças. Nesta semana, nós analisamos como os ensinos bíblicos foram a base para a grande reforma protestante do século XVI. Se nós compreendermos as verdades que eles creram, isso nos preparará para a crise final no grande conflito entre Cristo e Satanás que estamos estudando. A Bíblia era a base da fé dos reformadores, a fonte da essência dos seus ensinos. Eles entendiam que estavam lidando com a inspirada palavra de Deus. Acreditavam nas suas promessas e assim a sua fé era fortalecida. Eles criam que através das promessas da Bíblia, Cristo nos comunica graça e poder. Nos anima para nós podermos vencer a luta espiritual no grande conflito. O salmista Davi, no Salmo 119, ele diz que a palavra de Deus produz entendimento, esperança e fé. Porque, na verdade, as Escrituras fazem resplandecer a alegria sobre a tristeza, a esperança sobre o desânimo, a luz onde existe trevas. As Escrituras, elas nos dão uma direção na confusão, uma certeza na perplexidade, força na fraqueza, sabedoria na ignorância. O poder divino vivifica todos os aspectos do nosso ser, seja no aspecto físico, mental, emocional ou espiritual. Os reformadores encheram a sua mente com as Escrituras. Eles viveram pela palavra de Deus e muitos morreram por ela. Eles não eram apenas cristãos casuais, complacentes, descuidados, não. Eles eram fervorosos e ativos em viver e anunciar a palavra de Deus. Eles sabiam que sem o poder da palavra de Deus não poderiam resistir ao mal. Wycliffe, por exemplo, o reformador inglês, ele tinha uma paixão: traduzir a Bíblia para o inglês, para que as pessoas pudessem entendê-la, pudessem lê-la melhor. Por isso ele foi condenado à morte como um herege. Mas quais foram as suas últimas palavras no seu julgamento? Vocês não estão lutando contra um idoso, e sim contra a verdade. A verdade que é mais forte que vocês os vencerá. O apóstolo Paulo enfrentou muitas dificuldades para poder difundir o Evangelho. Mas ele confiava que a palavra de Deus triunfaria. Porque, segundo ele, ela ilumina a mente para o conhecimento da glória de Deus, que é revelada em Cristo Jesus e manifestada pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Assim, os reformadores, eles possuem essa fé, essa convicção, e por isso enfrentaram todas as dificuldades que surgiram. Por exemplo, William Tyndale, também em inglês, ele resolveu traduzir a Bíblia a partir de línguas originais e ele aprimorou o trabalho que Wycliffe havia iniciado 140 anos antes. Por isso ele foi preso, ele foi julgado na Bélgica em 1536. É interessante que ele foi acusado de heresias e as suas traduções, que haviam sido impressas na Alemanha secretamente, elas foram apreendidas e queimadas publicamente. Enquanto a fogueira era acesa, Tyndale foi estrangulado e queimado. Mas impressionante que nesse momento, as suas últimas palavras foram: Senhor, abra os olhos ao rei da Inglaterra. Deus atendeu às suas orações. 4 anos após a morte de William Tyndale, 4 traduções inglesas da Bíblia foram publicadas. E anos depois,
finalmente em 1611, a famosa versão inglesa King James foi publicada. É uma versão que existe até hoje. Um grupo de 54 estudiosos se baseou na tradução de Tyndale para poderem preparar a versão King James da Bíblia, que ao completar 40 anos, ela já tinha mais de 1 bilhão de Bíblias impressas. Assim, o sacrifício de Tyndale valeu a pena. Em Apocalipse capítulo 14, verso 13, nós lemos: Bem-aventurados os que morrem no Senhor, pois as suas obras os acompanham. Os reformadores criam firmemente que a Bíblia é a palavra de Deus, que o Espírito Santo inspirou e guiou os profetas. E eles criam também que Deus, hoje, através do Espírito Santo, guia a mente dos seus filhos que leem as Escrituras. E Deus concede a eles uma interpretação clara das Escrituras pelo poder do Espírito Santo. E os reformadores criam que a Bíblia era a sua própria intérprete. Não os estudiosos, os sacerdotes, o Papa, etc. Por exemplo, o reformador inglês John Knox, quando foi interpelado pela rainha Mérida, ele respondeu o seguinte: a palavra de Deus é clara por si mesma. Se aparecer qualquer dificuldade em algum lugar, o Espírito Santo, que nunca é contrário a si mesmo, em outros lugares a Bíblia explicará a questão de maneira mais clara. Ou seja, para ele, para os reformadores, a Bíblia é sua própria intérprete. Na Alemanha, no início do século XVI, ao descobrir uma cópia da Bíblia em latim enquanto estudava na universidade, o monge Martinho Lutero ficou surpreso com a clareza e o poder das Escrituras. Desejou estudá-la mais, e o Espírito Santo iluminou a sua mente à medida em que ele redescobria antigas verdades bíblicas. Como fruto do estudo da Bíblia, Lutero e os reformadores descobriram Cristo, que ele somente é a fonte da salvação. O povo tinha sido algemado por tradições da igreja medieval, com rituais antigos que não ofereciam uma vida espiritual adequada para o povo. A visão ensinada pela liderança da igreja romana era que a salvação era a combinação de obras humanas com obras divinas. Lutero descobriu algumas coisas chaves e a compartilhou com os reformadores do seu tempo. Primeiro, a morte de Cristo na cruz era suficiente para todos. Deus deseja salvar a todos, todo aquele que nele crê. Em segundo lugar, ele descobriu que a vida perfeita de Cristo foi apresentada nesse mundo e diante do céu, diante do universo, em lugar da nossa imperfeição. Um Deus justo requer a obediência à sua lei. Por causa do pecado, a lei de Deus foi quebrada por nós. E assim nós somos condenados à morte. Mas ele descobriu que o que está em Romanos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Assim, ele descobriu que Jesus, o divino Filho de Deus, ofereceu a sua vida perfeita na cruz do Calvário para expiar os nossos pecados. O Espírito Santo nos leva a aceitar pela fé aquilo que Cristo ofereceu por nós na cruz do Calvário, a sua morte, seu sacrifício em nosso lugar. Foi então que Lutero aí começou a pregar vivamente a graça salvadora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. As mensagens bíblicas de Lutero tocaram o coração de multidões. Elas se reuniam para ouvir as boas novas. Vidas foram transformadas e uma nova era, com a reforma protestante, se iniciou no cristianismo. Pessoas começaram a olhar agora para a justiça de Cristo e não para a sua própria. Os reformadores ensinavam que nós somos salvos não porque praticamos as obras da lei, porque todos pecaram, não há justo nenhum sequer. Eles ensinavam que Cristo veio para viver uma vida justa em nosso lugar e morreu em nosso lugar
para livrar-nos da condenação da lei. E assim, salvos agora pelo sacrifício de Cristo, por sua graça salvadora, pelo seu poder, nós somos transformados pelo Espírito Santo e nos tornamos servos da justiça, transformados de desobedientes em obedientes. Em lugar de pecadores, transgressores da lei, passamos a obedecê-la pela fé, como fruto, como resultado da nossa conversão. Essa graça salvadora transformou pessoas como John Wesley. Ao ouvir a introdução do livro de Romanos escrita por Lutero, ele entendeu a graça salvadora do Evangelho. Ele foi atraído por aquilo que Cristo havia feito por ele. E iniciou um grande movimento de reavivamento, que ficou conhecido como o movimento metodista. Enfim, os reformadores estudavam sistematicamente a Bíblia para descobrirem mais verdades e crescerem na graça de Deus. Eles enfrentaram privações, perseguições por amor da verdade. Um dos textos muito utilizados por eles, nós encontramos no Novo Testamento em Efésios capítulo 4, versos 23 e 24. É um desafio para uma nova vida em Cristo Jesus. E o texto é: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Lutero, diante dos desafios, das provas que os crentes enfrentavam, ele escreveu uma carta dizendo que Satanás estava exercendo sua fúria, ameaçando os fiéis. Porém, Lutero dizia o seguinte: exortem o povo a contender valorosamente perante o trono do Senhor, pela fé e oração, de modo que os nossos inimigos, vencidos pelo Espírito de Deus, possam ser constrangidos à paz. Esse é o desafio para mim e para você. É o sentimento que devemos ter ao nos aproximarmos do final do grande conflito entre o bem e o mal na história desse mundo. Ao nos prepararmos para o Reino de Deus, pela graça de Cristo Jesus, pelo poder que nos é concedido pelo Espírito Santo, que você e eu possamos ser verdadeiramente crentes fiéis.